Olá, nesta aula vamos resolver um problema envolvendo gráfico. Um recipiente aberto contém meio quilograma de gelo a menos 15 graus Celsius. A massa do recipiente pode ser desprezada. Fornecemos calor ao recipiente a uma taxa de 800 joules por minuto durante 500 minutos. Letra A. Depois de quantos minutos o gelo começa a derreter? Letra B. Depois de quantos minutos, a partir do momento em que o aquecimento começou, a temperatura começará a se tornar maior do que 0 graus Celsius? C. Faça um gráfico mostrando a temperatura em função do tempo decorrido. Vamos escrever os dados do nosso problema. Meio quilo de gelo a menos 15 graus Celsius. A potência do aquecimento, 800 joules por minuto, durante 500 minutos. Vamos resolver a letra A. Na letra A ele pergunta quanto tempo demora para o gelo começar a derreter. O gelo começa a derreter quando sua temperatura for 0 graus. Logo, vamos calcular o calor sensível para o gelo ir até 0 graus, ou seja, a massa de gelo vezes o calor específico do gelo vezes o ΔT. Logo, o calor sensível será a massa do gelo 0,5 kg. O calor específico do gelo vale 2.100 joules por quilogramas por graus Celsius, vezes a diferença de temperatura final menos a temperatura inicial. Fazendo as contas, obtemos 15.750 joules. Para sabermos o tempo, que é o que ele pede, temos que dividir o calor pela potência, ou seja, 15.750 dividido por 800. Obteremos o valor de 19,69 minutos, aproximadamente. Na letra B ele pergunta, depois de quantos minutos, a partir do momento em que o aquecimento começou, a temperatura começará a se tornar maior do que 0 graus. Portanto, ele quer que todo o gelo vire água, ou seja, o calor necessário para isso é o calor sensível para aquecer o gelo, da temperatura de menos 15 graus Celsius até a temperatura de 0, mais o calor latente, responsável pelo gelo virar água. O calor sensível já foi calculado no item A, vale 15.750. Já o calor latente vale a massa de gelo vezes o calor latente de fusão. Logo, o calor necessário será 15.750 mais a massa de gelo, 0,5 kg, mais o calor latente de fusão, que é igual a 334.000 joules por quilograma. Fazendo as contas, obtemos 182.750 joules. Para descobrirmos o tempo, temos que pegar esse calor e dividir pela potência. Logo, 182.750 dividido por 800. Isso nos dá o valor de 228,44 minutos, aproximadamente. Para traçar o gráfico, nós precisamos saber algumas coisas. A primeira delas é a quantidade de calor fornecida pela fonte. Para isso, temos que o calor total é igual a potência vezes o tempo, 800 joules vezes 500 minutos. Isso nos dá o valor de 400.000 joules. Agora nós precisamos saber se esses 400.000 joules são utilizados apenas para aquecer a água líquida ou se esses 400.000 joules são suficientes para vaporizar a água. Para isso, nós vamos calcular o calor necessário para esquentar a água líquida até o valor de 100 graus. Esse calor será designado pela fórmula calor do gelo, é o calor necessário para esquentar o gelo, mais o calor latente de fusão, mais o calor sensível da água. O calor do gelo mais o calor de fusão é o calor calculado no item B, ou seja, 182.750 joules. E o calor da água é o calculado por M
C ΔT. Continuando a conta, temos Q é igual a 182.750 mais a massa de água, 0,5 kg, vezes o calor específico da água, que é 4.200 joules por quilograma por graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Como queremos esquentar a água de 0 a 100 graus, a variação de temperatura é 100. Isso nos dá o valor de 392.750 joules. Agora vamos calcular o calor necessário para vaporizar toda a massa de água. Calor é igual a massa de água vezes o calor de vaporização. A massa de água vale 0,5 kg e o calor latente de vaporização vale 2.256.000 joules por quilogramas. Isso nos dá o valor de 1.128.000 joules. Portanto, percebemos que o calor fornecido pela fonte não será suficiente para vaporizar toda a massa de água. Portanto, vamos calcular qual a massa de água que o calor fornecido consegue vaporizar. O calor restante é dado por 400.000, que é o calor total fornecido pela fonte, menos o calor necessário para aquecer a água até 100 graus Celsius, que vale 392.750. Isso nos dá o valor de 7.250 joules. Agora vamos calcular a massa de água que vaporiza. 7.250, que é o calor restante, é igual a uma massa de água desconhecida, vezes 2.256.000, que é o calor latente de vaporização da água. Logo, a massa de água é 3,21 vezes 10 a menos 3 kg, que é equivalente a 3,21 gramas. Portanto, o sistema sairá da temperatura de menos 15 graus Celsius, irá aquecer até a temperatura de 0 graus Celsius, irá ficar constante por um tempo. Após o tempo necessário para fundir todo o gelo, o sistema voltará a aquecer. Quando a água chegar à temperatura de 100 graus Celsius, parte dessa água irá se vaporizar. Durante a vaporização, a temperatura será constante. Para complementar nosso gráfico, vamos calcular o tempo que a fonte demora para aquecer o nosso sistema até a temperatura de 100 graus. Logo, o tempo é igual à quantidade de calor sobre a potência. É igual a 392.750 joules dividido pela potência, de 800 joules. Isso nos dará o valor de 490,94 minutos, aproximadamente. Com essas informações, nós podemos construir o nosso gráfico. Vamos agora construir o nosso gráfico. Inicialmente, o sistema estava a uma temperatura de menos 15 graus Celsius. Foi aquecido, de forma que, quando o tempo foi igual a aproximadamente 20 minutos, ele começou a fundir até o tempo de aproximadamente 228 minutos. No tempo de 228 minutos, ele começou a aquecer novamente. No tempo de 491 minutos, a nossa amostra chegou à temperatura de 100 graus Celsius, permanecendo nessa temperatura até o final do aquecimento. Vale ressaltar que o nosso gráfico não está em escala, portanto, nós não podemos comparar as inclinações das retas no aquecimento do gelo e no aquecimento da água. Mas é importante lembrar que a reta do aquecimento do gelo, ela possui uma inclinação maior que a reta que representa o aquecimento da água. Por que isso? Porque como a potência é igual nos dois aquecimentos, o que vai determinar a variação de temperatura será o calor específico de cada elemento. Como o calor específico da água é maior que o do gelo,
a temperatura da água variará mais lentamente que a do gelo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham compreendido como fazer um gráfico envolvendo o aquecimento de uma amostra.